Olá a todos vocês, estamos aqui novamente e eu quero falar para todos vocês nesse momento que estão me ouvindo, uma boa noite, boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada, e falar sobre a graça do Senhor Jesus. O amor é a graça do nosso Senhor. Sabemos que a graça é um favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar sobre o livro de Hebreus nessa madrugada, Hebreus capítulo 9. Diz assim: o sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, devia repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. O sacrifício de Jesus Cristo é único porque é perfeito. Versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 10. Vamos fazer 3 etapas. Ora, também o primeiro tinha ordenância de culto divino em um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o cordeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo do Santo, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e esta tábua do concerto, tábua da lei. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no proporcional, das quais coisas não faremos agora particularmente, que não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todos os tempos entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Conservava-se em pé o primeiro tabernáculo, que em uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons, sacrifícios, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que fez o serviço, constituindo somente em manjares, bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Diz assim nessa primeira parte que o santuário foi ordenância, está dizendo aqui, divina. Mas diante dessa ordenância divina do santuário aqui na terra,
que Moisés preparou, ele está dizendo, nós não vamos falar sobre o que estava ali dentro, a arca, a vara de Arão, o maná do céu que eles guardavam, mas que teve duas ordenâncias. Uma parte do santuário, o povo não podia entrar. Ele diz assim, ora, estando essas coisas assim, preparadas a todo o tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. No primeiro tabernáculo. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue. Quer dizer, não sem o sangue, ele tinha que levar o sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Quer dizer, ele oferecia por ele mesmo e pela culpa do povo. Ele oferecia o sangue, que era o sacrifício de um animal que eles matavam e apresentavam ali o sacrifício. Apresentavam sangue, mas era um sangue de animal. O interessante aqui, que isto era o santuário, mas diz que nele havia o que? Imperfeição. Então eles tinham que repetir continuamente o sacrifício no santuário, porque era por sangue de animais. Diz assim, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o cordeiro e a mesa e as pães da proposição, ao que se chamava santuário. O lugar que eles preparavam ali, que apresentavam o cordeiro, e eles chamavam o lugar de santuário. Mas está deixando bem claro no título da passagem de Hebreus capítulo 9, mas o de Cristo é o único, porque é perfeito. Eles apresentavam sacrifícios no santuário, animais, mas está dizendo que o único perfeito sacrifício é o de Cristo. Quantas são as pessoas evangélicas que têm sido, vamos dizer assim, dentro das igrejas, têm sido enganadas, têm sido ali, vamos dizer assim, têm sido pessoas sem conhecimento, têm sido pessoas dentro de várias igrejas, muitas sem conhecimento. E a Bíblia diz, conheceis a verdade vos libertará. Porque se a pessoa tiver o conhecimento de que o único sacrifício perfeito de Jesus, ela não vai fazer sacrifício porque ela sabe que o de Jesus é perfeito. Ela pode até se esforçar para fazer algo para a casa de Deus, para ajudar, para manter a casa de Deus. Mas ela sabe que perfeito é só o de Jesus. Ela não tem que mais fazer sacrifício em um santuário. Ela sabe que o perfeito sacrifício é Jesus. E quando ela vai para santuário, então ela está deixando o sangue de Cristo, a morte de Cristo, o sangue que nos comprou, o sangue que pagou outro preço, para crer no sangue de animal, porque no santuário era o sangue de animal que era escondido. E Jesus, quando veio, ele veio porque ele passou a ser o cordeiro perfeito, o sangue que nos compraria, o único sacrifício que precisaria ser feito. Porque os de animais eram sacrifícios imperfeitos, eles não eram perfeitos. Então várias pessoas têm deixado o sacrifício de Jesus, porque muitas estão dentro de igreja e não são ensinados isso. Têm deixado o sacrifício de Jesus para um sacrifício de animal. Ela não está na macumba, ela não está na esquina, mas quando ela vai participar de um santuário que a Bíblia ensinava no Velho Testamento, então ela participa de sangue de animais e não do sangue de Jesus.
Se você está dentro de uma igreja, você tem que participar do sangue de Jesus. Você pode participar de uma campanha, participar de um voto, mas não abandone o sangue de Jesus. Porque esse foi o sacrifício perfeito, verdadeiro, o único sacrifício. Graça e paz.